Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, nesta quarta-feira, dia 15 de dezembro, a palavra está em Lucas 7, do 19 ao 23. Naquele tempo, João convocou 2 de seus discípulos e mandou-os perguntar ao Senhor: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Eles foram ter com Jesus e disseram: João Batista nos mandou a ti para perguntar: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Nessa mesma hora, Jesus curou de doenças, enfermidades e espíritos malignos a muitas pessoas e fez muitos cegos recuperarem a vista. Então Jesus lhes respondeu: Ide contar a João o que vistes e ouvistes. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a boa nova é anunciada aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, João Batista manda 2 dos seus discípulos perguntar para Jesus: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? João Batista coloca 2 dos seus discípulos frente a frente com o Messias, o Salvador. E Jesus não responde se é ou se não é. Jesus mostra com algumas obras e diz para eles: vão dizer a João. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e a boa nova é anunciada aos pobres. Também hoje, meu irmão, minha irmã, nós podemos dizer que os paralíticos andam, os mortos ressuscitam, os leprosos são purificados. Esses aqui somos nós, você, eu. Além de toda a dimensão física da cura, existe uma dimensão humana, espiritual, psicológica. Nós podemos dizer que há tempos atrás nós vivíamos cegos, nós vivíamos mortos, nós vivíamos surdos, nós éramos leprosos, quando nós não tínhamos a consciência que temos hoje. Olha o que você sabe hoje da igreja, da fé, da doutrina. Olha o que você hoje vive no seu casamento. Quantas pessoas mudaram de vida depois que começaram a caminhar com a igreja? Essas coisas a grande mídia não fala, evidentemente, né? Mas quantos casais deram um novo sentido ao matrimônio depois que fizeram um retiro, um acampamento, depois que começaram a caminhar com fidelidade na Santa Missa Dominical ou em outras missas também. Aquela vida velha representa a cegueira, a lepra, a morte, as situações tantas que nós vivíamos. Hoje nós temos uma consciência bem mais ampla, bem mais amadurecida. Quantas pessoas dizem: Padre, se eu tivesse conhecido a palavra há 5 anos atrás, se eu tivesse conhecido a igreja há tanto tempo atrás, Padre, se hoje eu fosse fazer tal coisa, eu faria diferente. Entendem? Você é capaz de perceber que lá no passado houve uma época em que você vivia essas enfermidades aqui. E o Senhor curou, o Senhor tirou as escamas que estavam nos seus olhos. Quantos casais hoje são abertos à vida e lá atrás nem imaginavam, nem contavam com a possibilidade de ter filhos? Quantos casais hoje conseguem ser mais fiéis, conseguem assumir melhor as dificuldades do matrimônio? Quantas coisas Deus tem feito em nossa vida? Porque quando se fala que Jesus fez essas curas aqui,
a nossa tendência é ficar presos à dimensão física apenas. Você é capaz de identificar alguma situação em que você vivia na lepra, na morte, na cegueira, na surdez, na mudez, e o Senhor fez uma obra e você hoje tem vivido uma vida nova? Eu acredito que sim. E um outro ponto importante, a boa nova é anunciada aos pobres. Quem são os pobres? Os pobres são aqueles que dependem de Deus, os pobres em espírito. Jesus fala disso nas bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres. Quando eu sou pobre, quer dizer que Deus é a minha riqueza, Jesus Cristo é a minha riqueza. O pobre aqui não é necessariamente o pobre financeiramente falando, até porque tem muito pobre financeiramente falando que tem um espírito de rico, e junto com esse espírito vem a soberba, a grandeza. A pobreza aqui está associada com a humildade, a simplicidade, a dependência que eu tenho de Deus, é a graça de Deus que me sustenta, é a graça de Deus que me converte, é a graça de Deus que me leva ao céu, que me cura, que me liberta, entendem? Quando eu ouço a palavra, eu tento estar com o coração aberto, porque eu preciso dessa palavra. Quando eu vou à missa, eu vou o mais despojado possível, porque eu preciso ouvir, eu preciso celebrar, eu preciso comungar, eu preciso me confessar. Eu não me basto. Por mais que eu tenha as minhas capacidades, os meus talentos, os meus dons, mas eu não me basto. É a graça de Deus que me sustenta. Tanto é que o anjo Gabriel, quando vai falar com Nossa Senhora, ele fala, ave cheia de graça, porque ela é cheia da graça de Deus. No caso de Maria, preservada de todo o pecado. Quantas pessoas se enganam porque estão caminhando na igreja há algum tempo e meio que estacionam, porque acham que já conhecem tudo, já ouviram tudo, já aprenderam tudo e meio que se acomodam. E quando menos esperam, acabam caindo, acabam regredindo. Então a boa nova é anunciada aos pobres. Sejamos pobres, pobres em espírito, e confiemos no Senhor, a nossa riqueza, porque Ele é a nossa riqueza. E, para terminar, Jesus diz, é feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim, que não se escandaliza por causa de mim. A palavra é exigente, e se eu ouço e levo a sério a palavra, ela vai me apertando, ela vai exigindo de mim. E tem gente que se escandaliza quando a palavra questiona um pouco mais. Tem gente que se escandaliza com a ideia de que tem que se confessar com o sacerdote. Tem gente que se escandaliza com a ideia de que tem que casar na igreja. Tem gente que se escandaliza com a ideia de que não pode se confessar porque está vivendo uma situação irregular. Tem gente que se escandaliza quando vêm as perseguições, vêm as críticas, quando vem o sofrimento, a morte, a doença. Se escandaliza, desanima, abandona tudo. É feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Alegremo-nos, irmãos e irmãs, porque o Senhor tem feito grandes coisas em nosso favor. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.